Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa do Verde Paula hoje, na minha crônica do Verde Paula, eu abordei um tema da questão do radicalismo. Muito rápido, porque eu tenho apenas 2 minutos, mas eu quero aproveitar para detalhar essa questão do radicalismo. Radicalismo não funciona. Os próprios radicais abominam os seus radicais. Deixa eu explicar. O Lenin teve o apoio dos anarquistas para fazer a Revolução Soviética. O apoio, os anarquistas apoiaram tal. Depois que acabou a Revolução, conhecendo os anarquistas como eu conhecia, a primeira coisa que o Lenin fez foi se afastar dos anarquistas de uma forma até violenta. Alguns ele mandou para o campo de concentração, outros ele matou, e não queria saber de anarquista. Então, os anarquistas contra os comunistas. O comunista não quis saber de anarquista, até porque o anarquista era muito mais radical do que o próprio comunista. O Hitler, antes de assumir antes de implantar a ditadura nazista, tinha uma força, né? um grupo fardado e armado chamado SA. As SA. Depois que ele entrou no governo, ele criou as SS. Mas tinha as SA. As SA era um grupo de fanáticos que queriam se empoderar. Tinha a sua própria ideologia, sua própria filosofia, mais ou menos parecida com a do Hitler, mas conflitava em alguns aspectos. O Hitler, quando assumiu o governo, a primeira coisa que fez foi matar. Ele matou, juntou toda a liderança, a grande liderança das SA de todo o país, em um determinado lugar, para uma reunião, foi lá e matou todo mundo. Ele atirando, pá, 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 pá. Para não ter radical, mais radical do que ele. O PT, na iminência de assumir o poder, estou falando aqui, se alguém achar que eu estou falando bobagem, me corrija. O PT, mesmo antes de assumir o poder, começou a se livrar dos seus radicais. O problema da convergência socialista, que virou PSTU, o problema da Libelu, todas as tendências marxistas do PT foram sendo, né, colocadas para escanteio. Não tinha influência, não tinha força, e alguns até preferiram sair porque não ia ter ambiente, porque o PT estava se preparando para assumir o poder. Se preparando como? Criando uma grande frente de apoio para eleger o Lula. O Lula tinha sido candidato 2 vezes, com o PT não tinha conseguido se eleger. Com esse arranjo que foi feito aí, de tirar os radicais, conseguiu eleger o Lula. E que foi que o Lula... E que foi que no governo foi feito? Os últimos radicais queriam um partido mais autêntico, um partido mais radical, um partido mais esquerda.
o que restou desse pessoal, o Lula tirou quando colocou para tomar conta da economia no Brasil o tucano Henrique Meirelles. Não sei se você sabia, mas a política econômica do Lula, ela foi toda liberal, ou neoliberal, comandada pelo Henrique Meirelles, no Banco Central. E se deu muito bem. A Dilma tentou mudar e se danou. Se não tivesse tirado o Henrique Meirelles, tivesse permanecido o Henrique Meirelles, não tivesse colocado aquele pessoal radical aí tal de progressistas do PT, que não sabiam nada de economia, estaria o PT no governo até hoje. Quis inventar, quis trazer de volta os radicais. O radical tem a cabeça desse tamanho. Os olhos do radical não enxergam um palmo diante do nariz. O fundamentalista político, o radical, ele tem a própria parte da Bíblia, né, que ele estuda. A Bíblia que eu falo, lá as teorias ideológicas, que acontece tanto na esquerda como acontece na direita. Então, Lula assumiu o governo, fez um governo muito bom. Você não pode reclamar do governo do Lula. Ah, mas ele roubou muito. Está começando a provar que não é tudo aquilo que o pessoal falava. Governou. Governou sem os radicais. Governou numa aliança social-democrática. Foi o governo do Lula, com essa marca, né, de esquerda e tal. Mas, na verdade, o governo do Lula foi um governo neoliberal, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista da economia. E é por isso que o pessoal do PSOL saiu, por isso que os radicais todos foram procurando se acomodar em outros lugares, porque o Lula, o governo do PT do Lula, era um governo igual aos outros governos. E eles queriam fazer uma revolução. Ou pelo menos fazer um governo diferente do que foi o governo do Fernando Henrique. E não conseguiu. O governo do Lula foi um segmento do governo do Fernando Henrique, inclusive valendo-se, né, do plano real, da estabilidade oferecida pelo Fernando Henrique. É a pura verdade. Então não tem radicalismo no PT. Um governo totalmente sem radicais. O que veio a acontecer no início do segundo governo da Dilma. Ela começou a mudar e não deu mais certo também, já caiu. O Bolsonaro, candidato a presidente da República, forjou toda a base política dele em cima dos radicais, dos fanáticos. Eram os fanáticos por usar arma, eram os fanáticos contra a democracia, eram os fanáticos pregando abertamente a volta do regime da ditadura militar. Só tinha fanático na linha de frente do bolsonarismo. Ganhou a eleição, a primeira coisa que ele deveria ter feito era exatamente se livrar dos fanáticos. Ele, ao contrário, deu asas aos fanáticos. O Lula quebrou a perna dos radicais. O Bolsonaro deu asas aos radicais. Isso aqui é uma análise muito técnica. Deu asas aos radicais, colocando-os, inclusive, nos ministérios políticos mais importantes. Esse até esqueço o nome dela, faz tanto tempo que eu não ela ficou quietinha. Ela ficou quietinha do Ministério dos Direitos Humanos aí, tal. Era uma radical. Ministério da Educação, um radical. Começou com um colombiano, depois colocou esse que está nos Estados Unidos, aí, Weingarten, sei lá, está lá nos Estados Unidos. Radical.
queria ministros do Supremo Tribunal Federal, bota tudo na cadeia. Colocou nos postos chaves de sua gestão os indicados do Olavo de Carvalho, que era exatamente a área fundamentalista mais radical, mais expressiva do ponto de vista ideológico do bolsonarismo. Aí colocou esse pessoal, trouxe os militares, até para agradar a este pessoal. E teve um grande inferno político durante esses 2 anos de governo. Um inferno político agravado com a crise sanitária. Esse rapaz aí do Ministério do Meio Ambiente, um pessoal totalmente... Esse ministro das Relações Exteriores, né, um dos ministérios mais importantes no contexto geral aí da gestão pública, está na mão de um terra plana. O cara que... Esse cara aí já disse que o Hitler era comunista. Quer dizer, além de tudo, imbecil, idiota. Além de tudo, nécio, imbecil. Querer mudar a história, né? Vamos mudar a história. O Hitler era comunista, porque o partido dele era o Partido Socialista, não sei o que, dos trabalhadores alemães e tal. Como se o nome do partido tivesse muito a ver com a condição ideológica das pessoas. É um partido democrata, partido da Alemanha Oriental, comunista, era Partido Democrata, era a República Democrática da Alemanha, e era um comunismo. Então, esse nome aí não tem muito a ver, mas ele defendia isso. Então, o que é que ele fez? Fez tudo aquilo que não devia fazer. Teria que ter se livrado dos radicais, dos fanáticos. Radicais que são muito mais radicais do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro que está provado que não é tão radical assim. Que estava aí contracenando a farsa desse grupo perigoso, esse grupo que é contra a democracia, que eu faço aqui um desafio. Todo bolsonarista da linha de frente, todo apoiador do Bolsonaro é contra a democracia, defende abertamente a ditadura, defende abertamente a volta dos militares no poder, aceitam o Bolsonaro, engolem o Bolsonaro, mas queriam coisa muito mais radical. Eles acham que eu estava andando um dia desse aí num carro de aplicativo, e o motorista que tinha sido linha de frente aí do Bolsonaro, tinha largado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na opinião dele, era muito frouxo. O Bolsonaro já devia ter dado o golpe. Então, falei e vou repetir. Bolsonaro vai pagar muito caro essa sua aliança com os radicais, com a extrema-direita. Vai pagar muito caro. Porque o Centrão que hoje apoia, entre aspas, e sempre apoiou o Bolsonaro, entre aspas. Você lembra quem foi que elegeu o Maia para presidente da Câmara? Foi o Centrão. Apoiado pelo Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro apoiou o Maia.
para presidente da Câmara dos Deputados. E o que eles combinaram, o Maia cumpriu. Foi não colocar, nem ameaçar colocar o impeachment. E tem 50 e tantos pedidos de impeachment, todos eles fundamentados contra o Bolsonaro. O Maia não colocou. Deixou, não. Esses pedidos continuam. Outros pedidos estão chegando. Do ponto de vista constitucional e legal, há razões de sobra para o impeachment. Há razões de sobra. E o presidente da Câmara, senhor Arthur Lira, num discurso enfático, anteontem, foi bem claro, ameaçou claramente. Ou o governo muda a sua postura, ou o governo vai experimentar o gosto amargo, tá? O gosto amargo do poder, das decisões da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. E o que é gosto amargo? Remédio amargo. Remédio amargo é o impeachment. Então, ameaçou claramente. Pesou a ameaça, tanto pesou que ontem mesmo o Bolsonaro já mandou chamar o Lira. Pô, Lira, o que foi? Você tá bravo, tá zangado, por quê? Então, o Lira foi. Porque o Centrão, ele apoia, ele cumpre, mas não aceita ter passado para trás. Ajoelhou, tem que rezar. E não é favores pessoais, não é dinheiro, né? Dinheiro, porque o Centrão tem lá as pessoas que chegadas nesse negócio de dinheiro. Tem gente chegada. Mas tem também políticos, e a maioria, chegada em participar do governo. Ninguém apoia o governo de graça. Eu sou vereador, eu apoio o prefeito, não vou fazê-lo de graça. O prefeito tem que dar uma contrapartida do meu apoio. Até porque o prefeito quer se reeleger, mas eu também quero como vereador. É uma coisa lógica, extremamente natural. Bom dia, Idamil Carvalho. Bom dia, muito obrigado pela referência aqui, pelo Sérgio Cruz, tal, satisfação inenarrável. Pessoal do programa. Obrigado, meu amigo Idamil. Até as pessoas que... Tem alguns que não entendem o que eu estou falando. Tem muita gente que não entende. Sobretudo nas redes sociais, porque as redes sociais já sofreram o golpe de Estado, né? Hoje as redes sociais, principalmente o Facebook, são dominadas pelo negacionismo. Você quer conhecer profundamente o negacionismo? Entra nas redes sociais. Agora está tendo um contraponto aí, né? Pessoal, democratas estão começando a se animar em participar das redes sociais e tal, mas é predominantemente a participação dos negacionistas. Está vendo agora aqui no... E negacionista é especialista em fake news. Alguém publicou aqui uma enfermeira, ninguém sabe se é enfermeira ou não. Não deve ser. Não deve ser. Denunciando que os hospitais estão obrigados a entubar as pessoas. Acha que tem que entubar.
É entubar para morrer, entubar para faltar remédio e botar a culpa no Bolsonaro. Gente, em nenhum momento, as pessoas colocaram culpa no Bolsonaro. Bolsonaro é que assumiu a culpa. Desde o começo da pandemia que ele assumiu. O que ele está fazendo aí é na marra. Porque não tem jeito de não fazer. Aquilo que ele pode boicotar, ele consegue e faz. Por exemplo, quando houve o primeiro declínio da pandemia, quando passou a primeira onda, estava passando, o Brasil tinha cerca de 300 mortes por dia. O que foi que o Bolsonaro fez? Desativou 70% dos leitos de UTI para coronavírus. Agora está tendo que voltar, enorme dificuldade, né? Má vontade de fazê-lo. Tá voltando. Então, ninguém está botando culpa no Bolsonaro. É o Bolsonaro que está assumindo. Você vê o discurso do Centrão, o discurso do Arthur Lira, foi esta demonstração, a demonstração de que o Bolsonaro está, no caso da pandemia, atendendo aos seus radicais. O grande mal, porque radical não se mantém no poder. O radicalismo tende a acontecer aqui no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump abandonou a maioria silenciosa para se aliar à minoria barulhenta, à minoria festiva, radical e perigosa. O que aconteceu com ele? Perdeu a eleição. A maioria silenciosa se juntou às pessoas com juízo na cabeça, se juntaram e derrubaram o Trump. Por quê? Porque era radical. Porque era um radical. E a democracia não aceita radicalismo. A democracia não aceita o fundamentalismo. É o que eu disse, que eu tentei dizer hoje, no programa Boca do Povo. Ou o Bolsonaro se livra dos radicais, ou estará completamente isolado dentro do governo. Porque o Centrão não vai apoiar nenhuma medida dos radicais. O Centrão quer todos os radicais fora do poder. De preferência, ele, o Centrão, assumir essa vaga. Já se livrou do Weingarten, já se livrou do Pazuello, vai se livrar do Ernesto, das Relações Exteriores, vai se livrar de todos aqueles que se puserem como pedra em seu caminho para chegar ao poder. E está forte, porque o cerne do Centrão está com o poder na mão, o poder legislativo. Esse Arthur Lira é meio trêfego, né? Agora, esse presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, me pareceu um homem muito alinhado, um homem que tem projeto político em nível nacional. Você nota que ele tem, e você vai ver agora a articulação dele com os governadores, autorizado pelo próprio Bolsonaro. Você vai ver o que ele vai aprontar. Então, o senhor Bolsonaro não tem
a maior oposição ao Bolsonaro não é o pessoal da esquerda, não é a oposição formal, e sim seus próprios companheiros. São os maiores, os principais adversários do Bolsonaro. E se ele não tomar cuidado, ele vai para o buraco, junto com esse pessoal, porque esse pessoal não tem preocupação nenhuma em perder e ganhar, tal. Não tem essa preocupação. O que eles querem é bagunçar o coreto. O que eles querem é mostrar esse lado mais perverso da política. Então, Bolsonaro que se cuide. E não cabe a mim dar esse conselho para ele, tá? Não cabe a mim. Quero falar ainda hoje nesse programa sobre esse discurso do Arthur Lira, que foi uma advertência ao Bolsonaro. Quero falar também aqui sobre essa questão dos índios e dos garimpos, né, lá na Amazônia. E quero comentar o assunto da semana, né, do funcionário do Bolsonaro que foi ao Senado e fez um gesto obsceno, tá aí, tá aparecendo aí, fez um gesto obsceno, não sei para quem, fez para a Câmara. Vou falar sobre esse assunto depois do Tempo para toda a região centro-oeste, nesta sexta-feira. O tempo vem na ponta da flecha do índio. O ar mais seco ganha força sobre áreas do centro-oeste e impede a ocorrência de chuva na maioria das áreas da região. Nesta sexta-feira, o sol predomina em praticamente todas as áreas, com exceção do centro-norte e oeste de Mato Grosso, que apesar do sol pela manhã, tem risco de temporais entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Brasília é de 18, máxima de 30 graus, em Campo Grande, mínima de 22, máxima de 34 graus. Dor, medo, desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha. Essa luta é nossa. Denuncie por um país melhor para você, mulher. Conselho Nacional de Justiça. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. De volta com o programa Sérgio Cruz, aqui pela Via Morena. O que está acontecendo hoje na Amazônia, garimpeiros, né, atacando índios que estão contra a exploração do garimpo clandestino, é de uma gravidade que não dá para você dimensionar. Mostra a política do atual governo para a Amazônia, com relação aos índios. O governo, o Bolsonaro, quando foi candidato, era a plataforma dele, aliás, era um dos itens da plataforma dele, não demarcar a terra indígena. Durante meu governo não será demarcado um palmo de terra indígena. Durante meu governo não será liberado um quilombola. Esse é o que ele falou. Agora, não falava de tentar aniquilar, de tentar acabar com o resto de índio que tem no Brasil. E é a tendência que há hoje. Porque eu vejo, estou vendo, acompanhando pela imprensa, no norte, na Amazônia, é exatamente isso.
É uma tentativa de se, né, eliminar toda a estrutura indigenista que existe na região, incentivando o garimpo clandestino. O pessoal fala, Sérgio, você não pode falar. É claro que eu posso falar, porque eu estou falando aqui a pura verdade. Esses garimpeiros passaram a atacar com muito mais virulência aquela região, aquele grande garimpo, a partir de uma visita ao local do ministro do Meio Ambiente. Esse ministro não tinha que visitar garimpeiro clandestino, não, pois ele foi lá, visitou, autorizou a ação dos garimpos, depois, quando forneceu um avião da Força Aérea Brasileira para levar a Brasília garimpeiros para conversar com ele. Está lembrado disso? Tá tudo gravado, tá? Tá tudo gravado. Os garimpeiros pegaram o avião da FAB, garimpeiros clandestinos, para conversar com o ministro. O ministro não tem que receber garimpeiro clandestino, não. Não tem que receber bandido. Quem tem que receber esse pessoal é o Ministério Público. É a Polícia Federal. Então, o que está acontecendo hoje, quer dizer, além da madeira, né, que o pessoal está tirando lá aos borbotões, estão saindo containers direto, a imprensa está mostrando aí, tem essa amarga questão, amaríssima questão dos garimpos clandestinos, que não é novidade, sempre houve. Mas o governo, pelo menos os governos anteriores, nunca haviam incentivado esses garimpos. Nunca haviam incentivado. Tem, mas não vamos incentivar. Vamos combater dentro do possível. E era um dentro do possível que era pouco possível. Mas, mesmo assim, havia um controle. Não havia tanta reclamação dos índios. Não havia tanta revolta dos índios. É mais um abacaxi aí, né? Agora, eu falava aqui no programa desse radicalismo, né? Esse radicalismo que tomou conta do governo do Bolsonaro. Um radicalismo que tem pressionado o Bolsonaro desde o dia que ele tomou posse até hoje para dar o golpe. Houve uma tentativa em abril do ano passado. A pressão foi tão grande desses mesmos grupos que acamparam lá em Brasília que ele quase que tentava, né, porque ele não ia conseguir. E ele não deu o golpe porque não conseguiu. Não vai dar em abril agora porque não vai conseguir. Ele vai ter que cumprir todo o mandato dele se conseguir chegar até o fim dentro do regime democrático. Ele não gosta. O pessoal dele abomina a democracia, mas ele vai ter que fazer. Com relação ao episódio de anteontem, lá no Senado, né, foi o Ernesto, o Ernesto, ministro das Relações Exteriores, foi convocado pela mesa do Senado para prestar esclarecimentos sobre a ação do governo no exterior com relação às vacinas. Certo? Com relação às vacinas. E ele levou uma equipe grande de auxiliares, entre eles um representante do Palácio do Planalto. Eu não sei para que foi, mas levou um representante do Palácio do Planalto, figurinha carimbada do grupo do Comitê do Ódio, foi lá. Na abertura da sessão, nas explicações preliminares
do presidente da República. Veja só o que essa figurinha fez. Mostra aí. Aí. Existe aí. Tem um vídeo bem mais... Mas isso aí, fez esse gesto aí. Já tentaram me explicações para esse gesto? Já tentaram? De ontem para hoje já vi seguidas explicações. Uma delas é de que esse aqui, ó, isso aqui é um P de power. P de power. É um código e esse aqui seria um W de white. White power. Isso aqui é uma explicação que brasileiro não tem que entender isso. A explicação que foi dada é essa aqui. Que ele está mostrando para quem interessa ele mostrar que ele defende a supremacia branca. Esse é um símbolo muito usado lá na Europa, nos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil, isso aqui é um ato obsceno. Tem nada de estigma, de nada. Isso aqui é um ato obsceno mesmo. Ato obsceno. Você mostra para a pessoa, é obsceno. É molecagem mesmo. É palhaçada. É o que ele pensa da classe política, o que ele pensa do Centrão, o que ele pensa do presidente do Senado. É isso aí. Ato obsceno. Agora, o ministro não precisava ter ouvido o que ouviu. Podia ter dormido sem essa. Podia ter aguentado mais um pouco ficar no ministério, porque agora ele vai ser mandado embora. Apesar do Bolsonaro dizer que quanto mais o povo pede para tirar, mais o cara fica, mas a situação desse moço é insustentável. Porque ele está atrapalhando a política de enfrentamento à pandemia, sobretudo na relação exterior, na relação com outros governos. Ele está atrapalhando. Então, ontem, né, todos os jornais, não foi só o Jornal Nacional, porque o pessoal tem mania de xingar o Jornal Nacional, mas hoje há uma certa uniformidade de pauta. As emissoras Globo, Band, Record, SBT, estão afinando a pauta. Estão dizendo mais ou menos o que a outra diz. Tá, mais ou menos. O que eu ouvi desse cara, da Simone Tebet, do Gereissati, todos os senadores, né? Foi unânime a opinião dos senadores de que ele deve deixar o governo. De que ele está atrapalhando o governo. É a história que eu falo, questão do radicalismo. Não se faz política com radicalismo a não ser na oposição. Governo não pode radicalizar. O governo tem que radicalizar nas medidas de interesse nacional. Não para atender grupinhos. Para atender terra plana, para atender milícias digitais. Para atender o povo do oba-oba. Não. O governo tem que estar compenetrado na sua ação de governo, de administrador. Governar para a maioria. É esta a filosofia do Centrão. Que tem lá seus nomes pouco recomendáveis, assim como tem tudo quanto é partido. Não é só no Centrão. O Centrão tem mais porque é maior.
O Centrão tem mais bandido porque é um partido, porque é uma confederação de partidos. Tem mais elementos, tem mais participantes. Mas do ponto de vista ético e moral não é diferente do PT, não. Não é diferente do PMDB. É mais ou menos uniformizado. E todos, unissonamente, pediram ontem ao Ernesto para ele sair de fininho, que ele não está agradando. Jornal Correio do Estado de hoje, tá aqui. Olha a manchete do Jornal Correio do Estado. Falta de contrapartida põe à prova ações para frear contágio. E falei aqui, ó, desde o início desse novo lockdown, chamado de lockdown, né, porque é mais fácil. Em verdade, não é um lockdown. Na verdade, são medidas restritivas fortes que os prefeitos e o prefeito da capital e os governadores dos estados estão adotando. Porque, se não fizer isso, segundo os conselhos que cada um tem, aí não vai ter como explicar para a população por que as pessoas estão morrendo em casa. A grande preocupação do governo hoje, governos estaduais, é que as pessoas que estão contraindo o coronavírus sejam assistidas. Sejam humanamente assistidas. É isso. É a grande preocupação. Porque não pode haver pior propaganda para o governo do que a pessoa morrer à míngua, a pessoa morrer por falta de vaga. As pessoas cobram, né? Estou vendo aqui na rede social, mas onde é que está o dinheiro que o governo federal mandou? Para começar, o dinheiro que o governo federal mandou foi insuficiente. Tá? Para começar. O dinheiro vindo de Brasília para combater o coronavírus foi um dinheiro insuficiente. Certo? Insuficiente. Segundo, dinheiro compra cilindro, dinheiro compra medicamento, quando tem o medicamento que está faltando. Com dinheiro você monta leitos hospitalares. Agora, com dinheiro você não compra médico. Você não vai lá no mercado, eu quero tantos médicos, quero tantos enfermeiros. Não tem. Então, a preocupação das autoridades sanitárias, dos governadores e do prefeito é geral, é ampla. Não é apenas uma ou duas coisas, é tudo. Adianta muito pouco você criar estrutura hospitalar se você não tem um médico para atender, não tem um intensivista, não tem enfermeiro. Há uma enorme defasagem desse pessoal, um pessoal que está na linha de frente há mais de um ano e que não foi reposto, a não ser aqueles que morreram, e muitos morreram. Então não é só isso. Agora, que essas restrições aqui não estão encontrando muito apoio popular, eu acredito. Sem crédito e sem poder faturar, com as lojas fechadas, comerciantes foram às ruas protestar contra medidas restritivas. Por outro lado, enquanto o contágio avança, março já é o mês mais letal da pandemia. Então, parar, né, fechar tudo, o fecha tudo, já não funciona. O que a população tem que fazer, e a população, isso é mais fácil você vender para a população,
é tomar cuidado. Tomar cuidado. Prevenção e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É fazer a prevenção precoce, não é o tratamento precoce. Porque esse tratamento precoce definitivamente não trata ninguém. Esse tratamento precoce não trata ninguém. Obrigado, Valdinei Fernandes, pela audiência. Não trata. Eu já falei aqui, por que os médicos que defendem esse tratamento precoce, com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, por que esses médicos não exigem que assim como exigiram da vacina, não exigem que esses medicamentos passem também pelo crivo da Anvisa? A Anvisa tem poder, tem autoridade para liberar. Médico que receita, que prescreve medicamento que não foi aprovado pela Anvisa para aquela patologia. Então, mas a ivermectina foi aprovada pela Anvisa, tudo bem. Foi aprovada para a Anvisa, mas não para a Covid. Precisa deixar bem claro. Não para a Covid. Foi aprovada para lúpus, para malária, menos para o Covid. Assim como a ivermectina. Também não foi a ivermectina para matar piolho, matar vermes. Por mais que tenham tentado empurrar esse kit, ele não é confiável. Por quê? Porque não foi aprovado por nenhum agente. E não é só a Anvisa, não. O FDA americano também não aprovou. Não aprovou, não quis saber. Não tem. Aqui nos Estados Unidos não vai aplicar. Por mais que o Trump tenha tentado, não conseguiu. Aqui tem muita gente consumindo. É diferente. E já tem muita comprovação de que o kit pandemia pode matar. Comprovadamente a morte eram 5 pessoas que estavam tratando com a cloroquina no Rio Grande do Sul. Das 5, 3 morreram. Há notícia de que pessoas que fizeram tratamento com a cloroquina, hidroxicloroquina, com kit pandemia, estão tendo que recorrer à hemodiálise. Estão na fila dos transplantes renais. Então está na hora, gente. Está na hora do governo assumir isso aí. Assumir, inclusive, a responsabilidade. A culpa. Porque são os governadores e prefeitos. Gente, governador e prefeito podem estar errando aos montes aí, mas estão tentando. Há uma tentativa, eu pergunto para você. Se essa coisa estivesse na mão do Bolsonaro, o que você acha que ele ia fazer? Qual é a medida que ele ia tomar para refrear o contágio? Esperar que 70% fossem contaminados para provocar a imunidade de rebanho? Segregar o grupo de risco na tal isolamento vertical que ele propôs no início da pandemia? Não se sabe. E foi muito bom
o Supremo Tribunal Federal ter assegurado essa autonomia a estados, municípios e União para um trabalho compartilhado. Foi muito bom, porque se deixasse na mão do Bolsonaro, com a crença que ele tem de que aglomeração não tem nada a ver, que máscara não tem nada a ver, e que a própria vacina é discutível, aí o que teria sido do Brasil? Nós temos hoje cerca de 2.500 mortes por dia. A quantas estariam essas mortes hoje? Se tivesse deixado na mão dele. Dava para correr o risco? Não dava. Agora, ele tem que correr atrás de vacina. A salvação dele está exatamente naquilo que ele mais condenou, que foi a vacina. Tem que correr, prestigiar o Instituto Butantan, prestigiar o Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, tem que prestigiar esse pessoal, para que esse pessoal, esses institutos garantam vacina, porque está muito difícil vir a vacina de fora. A vacina da Pfizer, está não sei o quê, está difícil. Vai chegar aqui quando não precisar. Pode escrever. Essas vacinas vão chegar aqui quando a gente não precisar mais delas. É quando vai chegar. É quando vão chegar. Porque há países ricos, né, que já encomendaram praticamente todas as doses até maio, junho. Bem, sextou, né? Amanhã, sábado, final de semana, numa boa, feriado, domingo, feriado, então. Esperar que você possa fazer um sacrifício e ficar em casa. Se precisar sair de casa, tome todos os cuidados, né? Numa boa. Tome todos os cuidados. Sim, foi o Felipe Martins. Felipe Martins é o cara do gesto. Né? O que ele fala? O cara é atrevido, né? Publicou na rede social dele, no Twitter, diz o seguinte: um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático à supremacia branca. Porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Senão serão processados e responsabilizados um a um. Não é processar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os senadores, a imprensa inteira. Vai ter muita coisa, vai ter que gastar muito com advogado para processar todo mundo. Quer dizer, o cara, além de tudo, é covarde, né? Não assume. Ele não estava ajeitando lapela nenhuma, onde ele estava passando a mão não tinha nem lapela. Não tem nem lapela. E ele é assessor especial da Presidência da República. Já deve ter sido mandado embora, né? Porque para preservar o ministro Ernesto, o Bolsonaro naturalmente vai mandar ele embora primeiro. E segurar o Ernesto o tempo que ele achar que deve. Agora, quanto mais o Ernesto ficar, maior o desastre para o governo dele. É aviso do Centrão. Vambora! Muito obrigado a você por sua atenção. Daqui a pouco, no final desse programa ao vivo, eu tenho um documentário. Programa reapresentado às 11 horas. Depois da reapresentação tem o replay do Pedro Paulo Filho e reapresentado às 6 da tarde e também às 23 horas, às 11 da noite. Quero que você tenha um fim de semana tranquilo, um fim de semana bom, um fim de semana com sua família, de preferência mantendo uma distância razoável de um para outro, numa boa, tá? Um abraço forte, bom fim de semana e tchau, Pica-Pau!